Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? E a gente já vai direto para a nossa primeira página, porque tem muitos assuntos fervendo hoje nas redes sociais e todo mundo aí comentando. E o primeiro desses assuntos envolve novamente o ex-casal Chimbinha e Joelma. Por coincidência, notícias e nada boas sobre um e sobre outros foram divulgadas hoje. E é aí que o assunto ferve. E fora isso, o Chimbinha deu uma entrevista para o quadro, não é? Elas Querem Saber, do programa Raul Gil, onde ele rasga de vez os motivos da separação dele e de Joelma. Mas as duas primeiras notícias dizem respeito à vida profissional dos dois. Uma das notícias diz que a carreira da Joelma, apesar dela estar em quase todos os programas de televisão, dela ser muito querida pela mídia, a carreira solo dela, a carreira sem o Chimbinha não decola. Não decola e ela está com a agenda praticamente vazia de shows. Em relação ao Chimbinha, outra notícia na vida profissional, dizendo que a X Calypso está quase acabando, dizendo que o Chimbinha não pagou a dívida da prensagem do DVD dele, que ele gravou lá em Belém. A gente mostrou para vocês as imagens lindas do DVD da X Calypso e esse tipo de coisa. E assim, pegou tanto um quanto o outro desprevenidos e aí resolveram, através das suas assessorias, darem as respostas, não é? O Chimbinha desmente categoricamente essa história de que não tenha pago a prensa do DVD. Ele diz que o que aconteceu, e através, aí a notícia, né? Chimbinha não paga a prensa de DVD, mas a resposta tá aqui, olha, e eu vou ler para vocês. Tá aqui no Per People, inclusive, ele dizendo, olha, Chimbinha nega ter dívida com empresa após gravação de DVD. Ele fala, não existe, não existe. E, na verdade, o que eles explicam é o seguinte, gente, olha, Chimbinha gravou um DVD intimista em Belém no final do ano passado e essa notícia que até agora não foi lançado, não foi pago, não corresponde à verdade. O que eles dizem, né, é o seguinte, que ele é perfeccionista, ele não gostou de algumas coisas, então ele pediu para refazer, mas isso está em fase de nova edição. Prensagem, portanto, se saiu da prensagem para edição, para reedição, é porque essa dívida não existe, concorda? Porque o trabalho corre normalmente, já estaria totalmente pago, isso de acordo mesmo com a história. Olha aqui, ó. Não existe dívida, garante porta-voz. Chimbinha é um artista detalhista, ele não gostou da primeira edição do DVD e mandou refazer. Por isso a demora no lançamento. Segundo, se o disco está em edição, não tem prensagem. Logo, não existe atual dívida, frisa o assessor de Chimbinha. E aí vem a história de que tá acabando a X Calypso, tem baixa procura por shows. E aí a assessoria responde, ainda de acordo com a coluna que publicou a notícia, não é? Após a saída, a assessoria de Chimbinha também descartou essa versão da história. O conjunto vem fazendo shows fora do eixo Rio-São Paulo. O trabalho vem sendo feito no Norte e Nordeste e está bem recebido. Quando a Calypso chegou ao fim, Chimbinha disse que começaria do zero e sem pressa. E é isso o que ele está fazendo. E isso é verdade, gente. Ele esteve aqui no nosso programa, ele falou exatamente isso, né? A Leinha, o G, a Carla Maués também falaram isso, que quando eles se reuniram, eles sabiam que eles iam começar tudo novamente. Eles aceitaram o desafio. E uma coisa que a gente achou legal é que eles resolveram valorizar o Pará, né? Fazem shows muito pelo Pará e por todo o Norte e Nordeste também. Fugiram um pouco do eixo Rio-São Paulo, né? Para cá eles vêm mais para fazer os programas, para divulgar o trabalho, mas os shows mesmo, eles estão centralizando lá. Por quê? Porque além de tudo fica mais em conta, por uma questão também de orçamento, porque você vem com todos os músicos, todos os integrantes, para distâncias tão longas quanto do Pará, né? Lá de Belém para São Paulo, para o Rio de Janeiro, custa caro. Por enquanto eles não estão em condições de ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Então eles centralizaram lá e lá tá dando certo. Esse começo deles está indo muito legal. Então
Então, né, realmente não teria motivos para esse tipo de coisa. E eles não têm nada para esconder. Estão recomeçando. A gente tem que bater palmas. Isso é uma questão de dignidade profissional e de respeito com o público também. Do lado da Joelma, a mesma coisa, né? Embora ela tenha mais mídia que o Chimbinha e que a X Calypso, porque ela era vocalista da Calypso, porque realmente a mídia, ela é queridinha da mídia, é uma coisa. Agora, também dizer que a agenda de show tá um fracasso, as coisas não estão, cachê caiu para 80 mil. 80 mil é cachê de Anitta. 80 mil para um cantor só é uma tremenda de uma grana. E a assessoria da Joelma diz que ela subiu o cachê justamente para poder diminuir o número de shows, que ela não está querendo se matar de fazer show, como já acontecia na época da banda Calypso com ela que o Chimbinha, com o Chimbinha também, né? Ele está tentando fazer uma coisa em que você trabalhe, ganhe, mas não perca a sua vida em cima de um palco o tempo todo, que aí não vale a pena. Eles chegaram a essa conclusão. Resultado, o número de shows da Joelma tá pequeno, não tá como o pessoal tá falando, agenda cheia, porque o cachê subiu numa época de crise, mas que isso seria uma decisão dela. Fora que o clipe da nova música tá aí já com 3 milhões de views, e fora que ela fez um show muito recente na Paraíba para 300 mil pessoas. Então, tanto um lado quanto o outro está explicando a sua situação e deixando claro que eles estão bem. Todo mundo recomeçando, todo mundo na luta, todo mundo na batalha, gente. Eu acho que realmente isso é uma coisa que tem que se deixar clara justamente para poder evitar essa imagem negativa, que traz uma energia negativa para cima deles, que estão aí nessa batalha de recomeçar. E assim, eles são queridos pelo público, independente eles terem se separado, ter havido todo aquele clima de fãs de um lado, fãs do outro. Isso daí ficou lá em 2015, né? Aí eles passaram todo o resto do tempo reestruturando suas carreiras e recomeçaram. Então eles estão sofrendo os mesmos problemas de mercado como todo mundo, e ainda esse recomeço. Então, vamos dar uma força, não vamos puxar para baixo, porque o caminho deles já é, né, de ralação mesmo, tá? Então, realmente, eu acho que eles deixam isso claro e o público pode acreditar no que eles estão falando, porque é bem isso de verdade. Agora, em relação à história do Chimbinha, deixa eu ver se eu tenho aqui as declarações dele no programa do Raul Gil, no quadro Elas Querem Saber, porque aí ele realmente abre o verbo sobre todas as coisas, diz mesmo, mas eu acho que não está aqui comigo, deixa eu ver aqui. Ele fala que ele se separou da Joelma porque ela queria que ele fosse evangélico, né? E ele não queria isso. E tá aí, ó, então tá aí. Verdade, ó. Chimbinha revela motivos para o fim do casamento com Joelma. Ela queria que eu fosse evangélico e eu não queria. Tá na Caras Online, tá, gente? Sou cristão, creio em Deus, eu não creio em placa de igreja, disse o cantor. Essa foto dele aqui já é naquela cadeirinha vermelha, na poltrona vermelha do programa do Raul, tá? E a dela, não sei onde é, mas é foto recentíssima também. Aí, olha, o texto diz o seguinte, vamos ver. Chimbinha revelou os diversos motivos para o fim do casamento com Joelma durante gravação do programa Raul Gil. Sabatinado no quadro Elas Querem Saber, o cantor abriu o jogo e negou que tenha traído a ex-mulher. E ele diz, traição não tem nada a ver com isso. A gente já não vinha bem. Vivemos um ano de aparência, que é quando ele disse que eles só moravam naquela casa linda lá que ele tem, né, no Pará. E aí ele fala, vivemos um ano de aparência, eu não tinha outra nesse momento. Ela queria que eu tomasse um rumo para minha vida que eu não queria. Ela queria que eu fosse evangélico e eu não queria. Sou cristão, creio em Deus, não creio em placa de igreja, desabafou Chimbinha. O ex-marido de Joelma revelou que a relação foi se desgastando ao longo dos anos, conforme ela se aproximava, ela, Joelma, da religião evangélica. E ele diz, a banda Calypso acabou em casa. Ela estava muito focada na religião. Foi ao longo
de 15, 16 anos que foi desgastando. Ela, Joelma, deu uma fazenda muito grande, cheia de gado e com pista de pouso para a igreja, revela o Chimbinha nessa entrevista ao programa do Raul Gil. Questionado sobre as atitudes tempestivas de Joelma, Chimbinha disse que a ex chegou a dar um fim nas suas roupas. Ela jogou todas as minhas roupas, queimou todos os meus sapatos, eu fiquei sem roupa, explicou o Chimbinha. Tadinho, ficou pelado aí, né? Muito doido essas histórias. Essa entrevista, com certeza, vai dar muito o que falar, vai motivar respostas. Semana que vem a gente vai ter mais o que comentar sobre esse caso. Mas hoje, essas duas coisas profissionais que eu achei sérias, né, que podem realmente provocar um abalo emocional neles, embora as respostas já foram dadas, eu acho que as coisas colocadas no seu devido lugar, nem ela está com a carreira falida, nem ele com a X-Calypso acabada também, cada um seguindo seu rumo, não é nada fácil para ninguém, aliás, não está fácil para ninguém, mas eles estão aí, o público os estão acompanhando de verdade. E essa entrevista sobre a separação, ele nunca falou tão abertamente como ele falou nessa entrevista, e aí vamos ter que esperar ir para o ar para que realmente a gente veja a repercussão e o tipo de reação que essas palavras do Chimbinha vão provocar. Principalmente esse final aí, né? Que eu não sei onde é que está, se está no final da entrevista, no começo, no meio, em que ela fala que em que ele fala que ela acabou com as roupas dele, botou fogo nas roupas dele. Olha lá, ó, ela jogou todas as minhas roupas, as roupas não, ela jogou fora, ela queimou todos os sapatos e eu fiquei sem roupa, diz o Chimbinha. Agora que passou, a gente até dá risada dessas reações extremamente passionais, mas para eles foi um momento extremamente delicado, tá certo? Bom, fechando esse assunto, indo para um outro assunto agora, bem mais sério mesmo, que é a história da saúde, do estado de saúde do pai da Xuxa, que, como vocês sabem, o seu Luiz Floriano, ele está em coma, infelizmente, ele está em coma. E a Xuxa, há um tempo atrás, eu acho que há 2 semanas, quando ela foi capa dessa edição aqui da revista Caras, vocês estão vendo, né? Deixa eu ver a data da revista aqui, olha. É da semana de 10 de março, nós já estamos hoje no dia 17, então é da semana passada. Lembra que a gente mostrou aqui, que é exatamente esse trecho onde ela falava que foi erro médico do hospital que deixou o pai dela dessa maneira? Então aqui a revista pergunta, como lida com a doença dos seus pais? E a Xuxa responde o seguinte, olha, o pior é saber que o pai entrou andando e falando para cuidar da osteoporose. Por causa de um erro, o hospital deu uma dose maior do remédio que tomava para afinar o sangue. Ficou desse jeito. Bastou uma semana para ter hemorragias internas e hoje está com traqueostomia, fazendo hemodiálise, sem falar, sem se mexer, lutando pela vida em outro hospital. Simplesmente inacreditável. E a mãe, guerreira, também lutando a cada segundo. É difícil ver tudo isso e não poder fazer nada, mas agora o pai está nas mãos dos melhores médicos, a mãe também. Isso conforta, diz a Xuxa, a revista. Na revista ela não cita o nome do hospital, mas como foi o hospital onde o pai deu entrada e onde ele piorou e ficou infelizmente no estado em que agora degringolou no coma, aí o hospital se identificou e fez questão de responder, na verdade, né? Eles rebatem o que a Xuxa disse. Então, como a gente dá sempre os dois lados da história, e ontem havia uma dúvida se realmente ela tinha apenas mudado o pai, a equipe médica que cuidava do pai, ou se ela tinha transferido o pai de hospital. E ela diz na revista que agora ele está em outro hospital, ou seja, houve a mudança de hospital também. E aí o hospital, que é o Samaritano do Rio de Janeiro, resolveu expediu uma nota pública dando o lado deles dos fatos. E a nota diz o seguinte, vamos ver se a gente consegue ler juntos aqui. Olha, essa é a nota,
está publicada em todos os sites. O hospital dá sua versão sobre suposto erro médico com o pai de Xuxa. A situação do pai da apresentadora Xuxa Meneghel não está nada boa. Ele está internado em coma após complicações de uma osteoporose. Xuxa culpou o hospital em que o pai estava internado por erro médico, porque ela postou também essa mensagem: erro médico, Hospital Samaritano no Rio, erraram a dose de um medicamento que desencadeou hemorragias internas. O site Peer People procurou a assessoria do hospital, que desmentiu a Rainha dos Baixinhos e apresentou a sua versão dos fatos. E essa é a versão dos fatos, também replicada pelo site TV Foco. É o seguinte: o Hospital Samaritano esclarece que o paciente Luiz Floriano Meneghel esteve internado na instituição na Barra da Tijuca de 24 de janeiro a 27 de fevereiro, com atenção médica alinhada com seus médicos pessoais. Nesse período, foram realizados todos os procedimentos adequados ao seu quadro clínico, de acordo com protocolos médicos internacionais e com os padrões de excelência da instituição, esclarece o Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, tá? Então, esse é o outro lado da história, tá dado aqui, mas é muito difícil, né? Você convencer um familiar de que as coisas foram feitas dessa maneira, quando ele deu entrada andando no hospital, falando lúcido e, como ela diz, em uma semana, aí ele já estava completamente paralisado, sem falar, entubado, sem se mexer, fazendo hemodiálise e, infelizmente, agora o seu Luiz Floriano entrou em coma e a Xuxa pede orações e agradece as orações o tempo todo pelo seu pai. Eu acho que enquanto está vivo há esperança, para Deus nada é impossível. Vamos ver se logo a gente consegue ter uma notícia boa, pelo menos uma esperança, uma luz no fim do túnel aí, em relação à saúde do pai da Xuxa, tá certo? Bom, vamos começar a nossa roda da fofoca. Hoje a gente conta com as presenças do Thiago Rocha, do Tá Sabendo, Thiago Rocha. Olá, Sônia Abrão, tudo jóia, graças a Deus. Paz, então tá bom. Tudo e bem? Também de Felipe Campos, que hoje tem Olá, festa de aniversário. hoje Felipe. tem festa. Você tá bom, querido? Eu tô, e você? Tudo em paz também, gente. graças Boa a tarde. Deus, viu? Bom, vamos lá. O que vocês acharam das histórias de Chimbinha, Joelma Chimbinha de novo? Esse posicionamento do hospital onde o pai da Xuxa ficou, como é que é? Olha, o meio artístico sofre porque os shows estão cada vez mais complicados, né? Se fazer um show, se produzir um show, executar, fazer toda essa logística, custa muito dinheiro. E hoje em dia, com esse lance da crise, se você tropeça em um, você muitas vezes perde todo o seu patrimônio. Exatamente. Claro que os contratantes, eles não estão contratando como contratavam há 2 anos atrás. Que todo show business passa por problema, passa, e não é diferente com a Joelma e com o Chimbinha. Gente, também acho. Eu fui ver a gravação do DVD da Joelma tempos atrás, um showzaço, participações especiais, e a Joelma está muito bem no palco. O que a gente está passando é uma crise em todos os sentidos, porque se está crise para mim, está crise para você, está crise para o produtor, está crise para todo mundo. Então, todo mundo aperta os cintos e segura a onda. Exatamente. Acho uma grande bobagem essa história. Eu acho que estão procurando pelo em ovo. Ó, o pessoal está perguntando aqui para mim como é o nome do novo clipe que eu falei que teve mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. É Amor Novo, esse clipe da Joelma, Que é com a teve Ivete. tudo isso, que é o com a Ivete, Isso. realmente, né? E o show dela na Paraíba, com mais de 300 mil pessoas, que foi em fevereiro, foi em João Pessoa, na verdade, lá na capital da Paraíba, tá certo? Então, tá aí, gente, tá tudo explicadinho, né? É procurar pelo em ovo, tá bonito. Se fosse assim, e outra, gente, vamos falar só um negócio pra você. Pra eles ficarem pobres, precisa de mais um bocado de. mais uma geração, entendeu? Exatamente, Precisa jogar mais roupa né? pela janela, né? É. Tacar mais Fogo em sapato, enfim. exatamente, muito porque mais, senão... né? Mas na verdade, assim, eu acho que também com a separação dos dois, eu acho que os contratantes também ficam inseguros. Enfraqueceu, claro. Enfraquece porque eles sabem que não atrai, talvez possa não atrair a Você quantidade fica em de dúvida. público que a própria banda, quando tá Chimbinha e Joelma no palco, a gente sabe que é completamente Na época diferente. da banda, os cachês eram de 300 a 500 mil reais, R$500 mil. Mas também a situação econômica show. era outra por show. Por Por show. show. Eles estavam juntos, né? Era a banda, o sucesso que sempre foi, e a situação econômica era outra. Eles se separam, recomeço para um, recomeço
começo para outro e o país entra em crise total. Aí, Verdade. gente, você soma tudo. Como eu disse, não tá fácil para ninguém, em qualquer setor que você esteja trabalhando. Né? E outra, né, Sônia? A gente sabe que nesse mercado existem muitas negociações. Não é porque um contratante contratou um show de um grande astro que ele pagou na totalidade. Às vezes eles fazem acordos, eu pago, mas eu fico com a bilheteria. Então existem as negociações. Então, às vezes, talvez eles não estejam também nessa velocidade voraz que nem esteve a banda Calypso há algum tempo atrás, fazendo o grande sucesso e a quantidade de show que a gente está acostumado. Mas eu acho que não tem, desconfio eu, talvez vocês possam afirmar, nenhuma banda cobrando isso de cachê atualmente. R$500 mil de reais. Meio milhão, é outra só o Safadão. realidade. Só o Safadão, Safadão e a Ivete. Tá ainda, né? Que continuam, são os dois grandes, aí tirando, claro, o maior de todos, que se chama rei Roberto Carlos. Claro, né? Mas pouquíssimas pessoas conseguem chegar no contratante, pedir R$500 mil e o cara não fala, você quer R$1 milhão? Você quer R$1 milhão teu show? Vai cantar na sua casa, né? Porque não dá, realmente é complicado. Bom, a história do hospital, infelizmente, do pai da Xuxa, agora o hospital se reposicionando. A única coisa que eu quero mandar é um beijão pra Xuxa, só, é a única coisa. Eu acho que por mais que se discute a solidariedade, né? a solidariedade, por mais que a gente discuta, nunca vai chegar num denominador comum. Ela que sabe a dor que ela está sentindo. A gente espera que até o último suspiro de qualquer ser humano, a gente sempre espera que tudo isso que seja retroagido. E espero que Deus conforte o coração de vocês e um beijão para você. E dê muita força para ele, né? E eu espero que não vaze o vídeo que eu vi. Que vídeo? O vídeo que eu vi do seu Luiz Floriano. Ai, não acredito, Thiago. Eu recebi. Eu acho que, assim, fofoca, gente, deixa eu só explicar para vocês. Existe um lance que se chama ética. Então, assim, não é tudo que você recebe. Dessa história eu recebi esse vídeo, um vídeo muito triste, de uma pessoa acamada, sem nenhuma reação, infelizmente. Ela falou isso, né? Absolutamente sem nenhuma reação. Ele está, assim, sereno, mas sem nenhuma magrinho. Então, assim, as pessoas elas precisam tomar um pouco mais de cuidado na hora de... Eu acho que você tinha falado desse vídeo, eu falei desse vídeo. Eu tinha esquecido disso, porque, nossa, acho que a gente bloqueia essas coisas tão pesadas. E eu fiz já questão de apagar e falei assim, olha, gente, tem algumas coisas... Porque, cara, isso é uma dor, isso é uma dor muito particular da Xuxa. Mas é um inferno essa história em hospitais, né? Agora, sempre tem alguém com um celular de equipes médicas, de corpo médico, né? Bom, se fizeram o que fizeram com o Cristiano Araújo já sem vida, imagina se não fazem com os outros que estão vivos, mas parentes de famosos que estão no hospital. O lado podre da vida esse, as viu? Pessoas Nossa precisam Senhora, que coisa. Tem um pouquinho mais de educação, acho que é o que falta. Educação, né? É uma idade mesmo, porque, né, gente? Sônia, ele está imóvel, entendeu? Ele não consegue, exposto, não está consciente. Como é que as pessoas fazem isso? É muita frieza, é muita canalice, na verdade, sabe? Você precisa não ter um pingo de humanidade, de respeito à vida, de respeito à morte, de respeito à família, de respeito a ninguém, gente. E só pode ser uma pessoa completamente perturbada, sabe? Sem caráter, sem pudor, sem absolutamente nada. Quem faz isso, acho que faz qualquer outra coisa, sabe? O que é isso? O que é isso, gente? E a gente fica pensando, porque eu fico imaginando a cena, a pessoa pega o celular, para na frente da pessoa e fica filmando, né? O inocente, vamos levar em consideração que é o inocente, está ali acamado, inconsciente, completamente exposto, vulnerável a qualquer tipo de situação. Então a pessoa vai lá, ela filma e depois ela ainda replica isso, quer dizer, compartilha, compartilha, né? É generosa, e manda para outras dividir pessoas. Com todo mundo. Agora, imagina a cabeça dessa pessoa, para mim é psicopata. Eu ia falar isso, eu concordo com você. É a palavra que me veio na cabeça realmente, viu?